Graça e paz, queridos, amém? Sem mais delongas, abra sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, de 9 a 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, de 9 a 10. O pastor estava orando, e na realidade a gente orou várias vezes aqui, e eu quero falar sobre uma oração que um homem fez e mudou a vida dele, né? Então, no final desse culto, Deus vai estar ministrando durante a ministração na sua vida, e no final você vai fazer uma oração, mas tem que ser uma oração focada, amém? Uma oração direcionada. Pastor orou aqui, ele falou assim: abre porta aonde não tem porta. Esse dia a menina estava ministrando louvor, estava lá na igreja ministrando louvor, e ela orou assim: Senhor, abre porta onde não tem parede. Aí eu fiquei pensando demais assim, para que o Senhor vai abrir porta se não tem parede, né? Então a nossa oração tem que ser focada em nome de Jesus. Vamos lá então? Primeiro das Crônicas 4, de 9 a 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoe-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Eu vou falar 1, 2, 3 e você diz: e Deus atendeu o seu pedido. 1, 2, 3. E Deus atendeu o seu pedido. Queridos, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu acho que eu contei isso aqui uma vez, mas tem tudo a ver com o que eu quero ministrar aqui. Há uns 5 anos atrás, o Roberto, que era presbítero aqui, mudou, e o Roberto fez o aniversário da filha dele, lá em Vila Velha, num parque de diversão, e ele nos convidou, e nós fomos. E o interessante que era legal que você entrava no parque de diversão, recebia um bilhete, e você podia brincar em todos os brinquedos que tinha. E aí foi uma festa. Minha filha Lara hoje ela tem 14, ela tinha 9 anos. E eu me lembro que os meninos brincavam em tudo, eu também fui em algumas coisas assim, bem básicas. E aí no finalzinho, assim, faltava assim 10 minutos para 10 horas para fechar o parque. Tinha um brinquedo específico lá, já viu aquele brinquedo daquelas xícaras que rodam? Roda uma dentro da outra assim, vai rodando? Já viu esse trem? E aí a minha filha queria demais naquele negócio, irmãos, e ela ficou me impressionando, vou naquilo, papai, vou naquilo. Eu falei assim: não, vou no carrinho bate-bate. Ela: não, vou na xícara. Ai, o senhor é lindo demais. Irmãos, ela foi entrando na minha mente, e de repente, antes de perceber, eu estava na fila da xícara. Xícara que eu gosto só de café. E aí, queridos, você já ouviu falar de discernimento de espírito? Quando a gente prega sobre os dons sobrenaturais, a gente fala de discernimento de espírito. E eu falo que às vezes Deus nos usa e a gente passeia por alguns dons sobrenaturais. E naquele dia o Espírito Santo me deu um discernimento de espírito. Porque o Espírito Santo falou muito claro no meu coração: não entra nesse negócio que é furada. E eu estava na fila. E queridos, e aí eu assim: não, mas aí a Lara ali, aquele sorrisinho de gato de botas, aí a gente não aguenta. E aí eu fui no negócio. Irmãos, quando eu sentei naquela xícara, ali você senta, e eles travam, aí não tem como mais sair fora. E aí o Espírito Santo falou assim: eu te avisei. Irmãos, quando o negócio começou a girar, e o negócio começou a girar, eu comecei a orar. Eu falei assim: Jesus, para agora em nome desse negócio que eu já estou passando mal. E eu comecei a orar, e nada de parar, irmãos. E aí de repente eu fiz uma oração de fogo, repreendi os demônios, falei assim: para agora. E aí eu senti que começou a parar e parou. E eu falei com a minha filha: não disse? Eu acabei de orar. Ela disse: o senhor está muito enganado. Ele parou para pegar mais velocidade. Irmãos, o trem pegou uma velocidade. E aí, irmãos?
Se tinha anjo, pulou tudo. Porque eu já... Aí, já como é que é o estômago? Irmãos, eu vomitei até o que eu não tinha comido. Eu vomitei, pastor, até o que eu não tinha comido, os pastores já tinham ido embora. E eu tinha um monte de gente da igreja, eu rachei a cara. E, queridos, eu passei mal, vomitei demais. E fiquei tonto, ruim, deitei lá. E não consegui levantar, fiquei ruim demais. E não melhorava, chamaram o corpo de bombeiro, o Mengal tá... chamaram até o corpo de bombeiro, veio um cara do corpo de bombeiro, porque eu não melhorava. E não melhorei mesmo. E com muita luta eu consegui melhorar um pouco. E aí, ainda bem que a festa estava acabando, fui para casa. E indo para casa eu falei para minha esposa, eu estou ruim demais ainda. Eu tenho que ir para o hospital. E fui para o hospital. Fui para o hospital e tive que tomar soro, porque eu fiquei ruim demais. Queridos, por que eu estou te falando isso? Porque uma menina de 9 anos entrou na minha mente. Entrou na minha mente, controlou a minha mente. Irmãos, quase que eu morro. Quase que eu perdi tudo que eu conquistei. Querido, sabe por quê? Porque eu deixei uma menina de 9 anos, com suas doces palavras, controlar as minhas atitudes. Eu me lembro que eu pregava na igreja, uma moça chorava muito na frente, e ela não parava, ninguém fazia ela parar de chorar, acabou o culto, ela continuou chorando, e eu fui lá conversar com ela depois, e ela só dizia assim, eu era uma criança. Quando ela tinha 2, 3 anos, ela foi molestada, e aquilo ali controlou a vida dela, até ela se tornar jovem. Aquilo estava matando ela, aquilo estava arrebentando ela, aquilo entrou na mente dela, e ela não conseguia viver, porque algo que aconteceu na vida dela, lá atrás, controlou as suas atitudes. Eu me lembro de uma senhora de 60 anos, a gente estava ministrando, e ela veio até mim chorando, e ela falando, pastor, eu não consigo chamar Deus de pai, e eu fico mal, eu fico nervosa quando alguém chama, porque o meu pai era terrível, meu pai me batia, meu pai era ruim, meu pai me xingava, meu pai era terrível, e eu não consigo. E as lágrimas desciam dos olhos dela. Por que eu estou te falando isso? Porque quando esse menino Jabes nasceu, a Bíblia diz no texto que a sua mãe sentiu muitas dores no parto. E a mãe dá esse nome para ele de Jabes. O nome Jabes significa dor e sofrimento. A sua mãe estava inconscientemente profetizando que a vida desse moço seria uma vida de dor e de sofrimento. O Jacó entendeu muito bem isso, que quando nasceu o filho dele, a mulher dele estava quase morrendo, ela morre no parto, Raquel, e ela está morrendo, o menino nasce, aí a parteira entrega o menino para ela e diz assim, dá o nome para o menino. E ela dá o nome do menino de Benoni, que eu acho que é fruto da minha dor, da minha tristeza. E aí o Jacó depois pega o menino e muda o nome do menino de Benjamim para fruto da minha alegria. Por que eu estou te falando isso? Porque palavras ditas por alguém pode nos levar a um futuro de dor e sofrimento. Palavra ou qualquer coisa que aconteceu no seu passado, presente, pode te influenciar mais do que você gostaria. Lembra quando Saul entrou na cidade, vinha de uma guerra, depois de vencer, e as mulheres cantavam, Saul matou seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. Queridos, aquela música entrou na cabeça do Saul, entrou na cabeça dele, e aquela música controlou ele, que ele pensou assim, quem tem que matar 10 milhares sou eu, e aquilo entra na cabeça dele, aquilo controla ele, e sabe o que ele vai fazer? Por causa de uma palavra que entrou na mente dele, uma canção que entrou na mente dele, ele vai romper com um cara que não era para ele romper, ele vai perseguir quem não era para perseguir, e o futuro disso, ele se arrebenta. Quando você vai para Juízes 16, ali conta a história de Sansão. Lembra de Sansão? Sansão era o homem mais forte da terra, não era? Ele, com a queixada de jumento, ele matou quantos homens? 1000 homens. 1000 homens. Uma vez ele entra na cidade, acho que era de Gaza, e os caras fecham os portões da cidade,
e vão prender ele. E ele arranca os portões do braço, arranca os portões da cidade. E alguém disse que ele carregou aqueles portões morro acima por 200 metros e deixou os portões lá. Ele mata um leão, não sei se era um filhote, alguém disse que era um filhote de leão. O homem era forte demais, irmãos. E os filisteus, os inimigos, não sabiam como vencê-lo, não havia possibilidade. E eles falam com uma mulher chamada Dalila e diz assim: você precisa nos ajudar, porque a gente não tem como vencer, e você precisa descobrir o Sansão, a força desse homem. E aí, a Dalila entra na vida do Sansão, você conhece a história, e essa mulher, ela vai controlar a vida dele. E aí, queridos, a Bíblia diz, com as palavras dela aí, ela vai molestar e ela vai apoderar-se da alma dele. E a Bíblia diz que, não aguentando mais, descobriu-lhe todo o coração e disse para ela: o meu segredo é que nunca passou navalha na minha cabeça. Se cortar o meu cabelo, ficarei fraco. E o texto diz: vendo, pois, Dalila que já lhe descobriram todo o coração, mandou chamar os príncipes do Egito, dos filisteus, dizendo: subi mais dessa vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. Olha, irmãos, uma mulher entrou na mente do cara e controlou a mente dele. Tem uma música antiga, que eu não sei, não estou lembrando quem é, que fala assim: vem agora, que a sua dona está chamando, vem aqui, que a sua dona está chamando, você, como é que é? Você é meu cachorrinho, a sua dona está chamando, vem aqui, agora eu estou mandando, é meu cachorrinho, a sua... Já ouviu essa música? Não, não é que você é crente, mas você ouve por aí, não é não? Você ouve por aí. Você sabe até o nome da cantora, né? Kelly Key. Querido, presta atenção. Já tá, antes dela fazer essa música, a Dalila já entrou na cabeça do cara. O Sansão, o cara mais forte da terra, se tornou o cachorrinho da Dalila. Querido, tem coisas que entram na nossa mente e nos controla. O negócio foi tão feio que cortaram o cabelo dele, amarraram ele, furaram os olhos dele, colocaram ele para girar um moinho. Tudo isso porque Sansão entregou o controle da vida dele para Dalila. Quando alguma coisa tira a sua alegria, quando alguma coisa aconteceu na sua vida, tira a sua paz, é porque você pegou e entregou o controle da sua vida. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um sistema demoníaco que trabalha dia e noite para controlar a sua mente. Você sabe por quê? Que o diabo, ele força a porta do nosso coração? Porque ele acredita que a porta pode estar encostada. Ele acredita que em algum momento da sua vida, alguma coisa aconteceu que você deixou a porta encostada, e ele força. Por que você acha que as salas dos psicólogos e psicanalistas estão lotados? Porque em algum momento, alguma coisa entrou na mente das pessoas, e isso que entrou controlou as pessoas. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer terapia, eu acho que você tem que fazer, porque até eu faço terapia e é muito bom, porque é uma ferramenta muito top que Deus deu para a gente ser abençoado. Porque é nessa terapia que a gente tem um insight e a gente descobre o que aconteceu conosco. Mas a grande pergunta é, quando você descobre, a pergunta é: mas até quando aquilo que te levou para a terapia vai controlar a sua vida? Diga assim: você é aquilo que você diz ser. A Bíblia diz isso, que a gente é aquilo que a gente diz ser. Até quando, queridos, aquilo que aconteceu na minha vida e na sua vida vai determinar quem somos? A grande questão não é o que aconteceu na minha vida e na sua vida. A grande questão é o que nós vamos fazer com o que aconteceu conosco.
Quando você lê o texto diz que Jabes, ele foi mais nobre que os seus irmãos. Ele foi mais nobre que eu e você. Sabe por quê? Porque quando ele descobre, talvez ele estava fazendo terapia e ele tem um insight, e ele descobre o que estava acontecendo com ele. Ele diz assim, por que a minha vida não prospera? Por que a minha vida está amarrada? Por que a minha vida está presa? E ele descobre, foi aquelas palavras da minha mãe. Ela disse que a minha vida seria uma vida de dor e sofrimento. Sabe o que eu acho top nele? Por que ele é melhor que todo mundo? Porque ele não usa o que aconteceu com ele como uma muleta para justificar a forma como ele estava vivendo. Pegou? Ele não usa o que aconteceu com ele como uma muleta para justificar a forma que ele está vivendo. O Jabes, ele não levanta um monumento à sua dor. Existem pessoas que levantam um monumento à sua dor. Existem pessoas que fazem questão de mostrar que estão sofrendo por alguma coisa que aconteceu. Eu não estou dizendo que você não pode sofrer, porque isso faz parte do processo, mas tem gente que nunca sai. Pessoas que são como Noemi. Lembra de Noemi? Perdeu o marido, perdeu os filhos. E quando ela volta para Belém, o que ela faz? Alguém chega até ela e diz, Noemi voltou. E ela diz o quê? Não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. É gente que troca de nome para lembrar da sua dor. Só que Jabes agiu de forma diferente. Ele reagiu a essa situação. Por isso, queridos, quando você está lendo aqui a história de Jabes, é top demais, porque a gente está lendo genealogia. Quem gosta de ler genealogia aqui? Confessa seu pecado aqui. Quem já pulou genealogia aqui, levanta a mão em nome de Jesus. Até pastor já pulou. Porque aquilo é ruim demais, porque fulano gerou fulano, porque fulano gerou... E aí, queridos, isso aqui é bom demais, porque... Quando chega, você vai ver, quando chega no Jabes, de alguma forma o cronista para. Deus toca no coração dele, esse cara foi top, esse cara revolucionou a vida dele. Então não dá para passar por esse moço. É preciso contar a história desse moço. E o texto diz que ele foi nobre, sabe por quê? Porque ele invocou o Deus de Israel e do céu brotou a cura dele. E ele fez 4 coisas. Primeira coisa que ele fez no texto, a Bíblia diz que ele clamou pela bênção de Deus. Seu pedido foi, abençoe-me. Não é isso? Abençoe-me, Senhor. Ao invés desse moço, pastor, olhar para o retrovisor, ferido pelas lembranças do passado, ele olha para o alto e ele roga a bênção de Deus. Ele está dizendo, a minha mãe não me abençoou, mas o Senhor podia me abençoar. Ele é mais nobre, porque a partir de agora, ele não olha para trás, ele não olha para o que aconteceu. A partir de agora, ele olha para o céu. Eu me lembro, eu tinha 19 anos, trabalhava no escritório de contabilidade. Eu era novo demais, e eu ia andando na rua assim, e eu vi uma moça linda, e eu fiquei olhando para a moça, queridos, eu bati num poste, fiquei com o rosto inchado, tudo porque eu estava olhando para onde não era para olhar. Eu me lembro que um dia eu andando na rua, alguém me chamou, eu olhei para trás, eu caí dentro do bueiro. Eu caí dentro do bueiro porque um endemoniado roubou a tampa do bueiro. Quando você olha para trás, o diabo percebe, quando ele percebe que alguma coisa está amarrando você, de olhar para a sua volta e olhar para trás, ele vai criar uma situação para te machucar, para te arrebentar. Então, queridos, não faça como a mulher de Ló. A Bíblia diz, não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás. Está na hora de olhar para frente. Esse moço entende que a vida dele não precisa ser uma jornada de dor, mas uma caminhada sobre a bênção de Deus. Querido, não viva mais prisioneiro dos seus sentimentos.
É hora de você e eu nos prostrarmos diante de Deus. É hora de se voltar para Deus. É tempo de recomeçar. Diga assim: eu não posso apagar meu passado. Ele faz parte da minha história. Mas eu não preciso viver em função dele. Você está entendendo? Não existe possibilidade de apagarmos o nosso passado. Mas eu não preciso viver em função dele. Na psicanálise existe uma palavra chamada que a gente pode ressignificar o nosso passado. O que é isso? É dando um novo olhar. É o que o pastor disse sobre roubar o caminhão. É uma dor, é uma tristeza, mas de alguma forma Deus vai usar isso para nos abençoar. Eu quero dizer para você que o que aconteceu com você não é para te matar, não é para te arrebentar, mas é para te fortificar, é para te levantar, é para te preparar para grandes coisas que Deus fará na sua vida e através de vocês. E eu te explico melhor isso ainda. Eu tenho um cunhado que tem uma terrinha lá em Pedra Azul, e de vez em quando a gente vai lá na roça dele. E eu tenho 2 cunhados, são 3, e eles gostam de fazer ciclismo, pelo menos 2 gostam de ciclismo. E aí levamos bicicleta, vamos 3 bicicletas, eu não tenho prática com ciclismo. E aí você imagina andar na estrada de chão. Aí você vamos lá no Forno Grande? Bora! De bike. E queridos, meus cunhados pegaram a bike, e eles acostumados, cara ciclista, e foram à frente. Eles foram, olha só, eles foram para frente, e eu fiquei para trás. Eles disseram: você está ficando para trás. E às vezes acontece conosco. A gente tem a impressão que a gente está ficando para trás, só fica para trás quem olha para trás. E queridos, eu fui ficando para trás, e eu falei assim: Jesus, me ajuda, querido, você tem que orar, como os Jabes, você não pode ficar para trás, você não pode ficar vivendo no passado, porque quem vive no passado é museu, e você não é museu. E eu fui ficando para trás, mas fui orando: Jesus, eu não posso ficar para trás. E de repente, irmãos, nós passamos uma porteira, 2 bois Nelore, de lá, eles viram a gente. E os bois vieram com tudo. Eles estavam na frente e eu estava atrás. Os bois vieram de lá. Eu virei minha bicicleta aí. Querido, isso aí significa passado, porque eu estava lá atrás, eu fui salvo dos bois. Quem sabe você chegou aqui, irmãos, olhando para trás. Quem sabe você chegou aqui vivendo o passado, mas eu quero profetizar: você pode até ter chegado aqui atrás, olhando para trás, mas você vai sair daqui na frente, com a bênção de Deus sobre a sua vida, aleluia. E esse moço, então, a primeira coisa que ele pede: Senhor, só podia me abençoar. E a segunda coisa que ele pede a Deus é o quê? Ele clamou: o Senhor podia me prosperar. O Senhor podia me prosperar. E me alargue as fronteiras. A primeira coisa que ele fala. E sabe o que eu acho legal? Porque ele não se encolhe diante de um passado de dor, mas ele olha para frente e avança com mais ousadia. Queridos, Jabes é um homem de visão de farol alto. Ele olha para frente. Então está na hora de a gente parar de olhar para o lado e para trás. Está na hora de olhar para frente, amém? Irmãos, os animais que eu mais amo e odeio é a galinha. Quem gosta de galinha com quiabo aqui, levanta a mão. Amém, irmão? O Senhor está revelando que você tem que me chamar para... Queridos, galinha com quiabo é demais, mas a galinha é o animal mais miserento que tem. E você vai entender por que eu estou te falando. Porque eu olho para a galinha e eu falo assim: cara, eu não entendo a galinha. Porque a galinha tinha tudo para ser vencedora. A galinha tinha tudo para prosperar, viver uma nova fase na vida dela. Ela tinha tudo para voar, ela tem asas.
Ela podia voar. Irmãos, eu nunca vi uma galinha passando voando. Você já viu uma galinha passando aqui voando? Se você ver, você vai espantar. Você vai falar assim, eu nunca vi galinha voando. Mas por que não voa? A galinha vive em um lugar limitado e voa em lugares limitados. E o final dela? Galinha com quiabo. Tudo, porque os seus olhos são laterais. O problema da galinha é que ela vive sempre olhando para os lados. Querido, está na hora de deixar de ser galinha. Está na hora de parar de olhar para o lado. Está na hora de olhar para trás. Parar de olhar para trás. Está na hora de ter olhos de águia. Está na hora de olhar para frente. Está na hora de olhar para os céus. Eu quero mais. Eu quero prosperidade do Senhor. E essa prosperidade aqui, eu acho legal o que ele diz. Alargue as minhas fronteiras. Sabe o que ele está dizendo aqui, pastor? Aumente as minhas terras. Aumente as minhas terras. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero ser uma pessoa improdutiva. Eu quero ser eficaz. Eu quero ser frutífero. Eu quero terras não para acumular, mas para multiplicar. Guerra aqui, ter terras, ela ser influente. Eu quero ser influente. Eu quero que as pessoas olhem para mim e saibam que eu venci. Eu quero que as pessoas olhem para mim e saibam que uma palavra inconsciente da minha mãe não destruiu a minha vida, mas foi uma palavra que entrou no meu coração e isso não me controlou. E eu creio que eu posso viver um novo tempo. Eu quero terra, eu quero riquezas. Eu quero crescer. Não me deixe acomodado. Lembra aqueles moços que receberam 2 talentos, outros 5 talentos, outros 10 talentos? Aquele que multiplicou foi chamado servo bom e fiel. É tempo de crescer, é tempo de alargar fronteira, para que você seja chamado de Deus, servo bom e fiel. Dê-me coisas para eu multiplicar, não para o meu bem-estar, mas para o teu reino. Primeiro pedido foi qual? Que o Senhor me abençoe. Depois, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Eu quero prosperar, eu quero viver um novo tempo. E eu gosto muito aqui que ele fala assim, e ele clama também aqui pela proteção de Deus, e que o Senhor me preserve do mal, de modo que não me venha a aflição. Jabes, ele anseia pela proteção divina. Ele deseja proteção tanto do maligno como da aflição provocada por ele. Ele está dizendo, o Senhor precisa me esconder dos meus inimigos. Às vezes você tem que fazer uma oração e dizer, Jesus, me esconde dos inimigos. Senhor, esconde os meus filhos dos inimigos, que eles se tornem transparentes diante dos inimigos. Livra-me, Senhor, do laço do passarinheiro. Irmão, se o Senhor não guardar, a gente não consegue. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A gente precisa da proteção de Deus. E por último, aqui eu deixei por último, ele clamou pela presença de Deus, que seja comigo a tua mão. Quando Jabes diz assim, que o Senhor me abençoe, Senhor, é diferente de um pastor abençoar você. Ele está dizendo, que o Senhor me abençoe, que a tua mão seja comigo. Ele está dizendo, eu não quero simplesmente que o Senhor envie uma bênção, eu quero que o Senhor mesmo me abençoe. Jabes não quer simplesmente a bênção de Deus, ele quer sobretudo o Deus da bênção. Querido, o doador é mais importante do que as suas dádivas. O abençoador é mais importante que as suas bênçãos. Jabes entende aqui isso. Lembra de Moisés?
quando Deus ficou indignado demais com o povo, e Deus disse assim para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo, eu vou abençoar, eu vou abrir os caminhos, eu vou abençoar vocês demais, mas eu não vou com vocês. E o que Moisés faz? Ele fica indignado e fala assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Moisés entende, como Jabes, que a presença de Deus é mais importante do que a bênção de Deus. Muitos de nós somos muito parecidos com Jacó, que é diferente de Moisés. Jacó ora, agarra com Deus e diz: eu só te solto se o Senhor me abençoar. Tem muita gente que está na presença do Senhor e só serve a Deus por causa dos benefícios de Deus. Aqui Jabes, Moisés, entende que o abençoador é muito mais importante do que as suas bênçãos, porque as bênçãos de Deus, ele entende, é consequência da presença de Deus na vida dele. Eu me lembro de que uma vez eu estava indo para Vila Velha, eu estava com a Lara e com a Imane, a gente estava indo no shopping, e passou um carrinho com um moço, puxando o menininho do carrinho de papelão, e eles catando papelão. E aí, queridos, eu me lembro que eu pensei assim, eu tinha vontade de ter um menino, mas acabei que só tive uma menina. E aí, queridos, eu falei assim, esse menino podia ser meu filho demais. Pensei, ele pequenininho. Eu pensei assim comigo, se esse menino fosse meu, eu daria tudo de bom para ele. Esse menino não estaria na rua, pensei comigo. Esse menino não estaria assim, desse jeito aí, sem roupa. Esse menino não estaria aí, sem descalço. Eu daria o melhor para esse menino, uma boa escola, daria tudo bom e do melhor. E Deus falou no meu coração, pergunte para o menino se ele quer ser seu filho. Pergunte para o menino. E o Senhor falou comigo, você pode perguntar, que ele não vai querer ser seu filho. Você sabe por quê? Porque o tudo, sem o pai dele, não é nada. Mas o nada, com o pai dele, é tudo. Você está entendendo, queridos? O nada, o tudo sem Deus é nada. Mas o nada com Deus é tudo. Porque é Deus que nos abençoe, é Deus que nos prospera, é Deus que nos guarda. Só a presença de Deus pode nos abençoar, pode nos guardar e nos prosperar. Enquanto o ministério vem para cá, eu gosto que quando ele diz assim, que a sua mão seja comigo, ele transforma uma oração em um estilo de vida. Ele está dizendo, não é simplesmente uma oração, eu quero a sua presença. O que ele está dizendo? O que eu vou fazer a partir de agora para atrair a sua presença? Você precisa sair daqui com essa convicção, eu preciso atrair a presença de Deus na minha vida. E sabe o que eu gosto dele? Ele não exige, ele não determina, ele não coloca Deus na parede, ele simplesmente pediu. Ele simplesmente pediu. A breve, mas intensa biografia de Jabes termina dizendo, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Diga comigo, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Não tem notícia melhor do que Deus nos conceder o que a gente pede. O segredo da oração de Jabes não é pedir, mas como pedir. O que ele está dizendo? Senhor, as tuas coisas me alegram, mas a sua presença me satisfaz. Suas mãos me presenteiam, mas o teu coração me completa. Fique de pé, queridos. Como Jabes, você e eu podemos superar as dores do passado.
Esse moço fez uma oração, e a oração muda a vida dele, muda a história dele. Eu quero profetizar que uma oração pode mudar a sua vida, mudar a sua história, em nome de Jesus. Esse moço não entrega o controle. Essa semana eu orei para um menino, me chamaram no gabinete, correndo na hora do culto, e a menina de 13 anos dando crise de ansiedade. Eu fiquei pensando, Jesus, essa menina não paga uma conta. Jesus, essa menina nunca viu o diabo se manifestar na conta de luz, no IPTU, no IPVA, nunca viu. Mas, queridos, existe uma pressão do inferno para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para controlar a nossa vida. Mas um homem se levanta e faz uma oração que muda a vida dele. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua prosperidade, eu preciso da sua segurança, e eu preciso da sua presença. Isso muda a vida dele, isso muda a história dele. E eu quero profetizar que essa oração pode ser repetida por mim e por você, e eu creio que ela pode mudar a minha e a sua história. Eu queria te convidar para fazer essa oração. Você lembra quando caiu o avião da Chapecoense? Lembra que morreram vários jogadores? E aí eles foram abrir a caixa preta para descobrir o que tinha acontecido. A palavra hoje: não seja uma caixa preta que só abre depois que cai, que só abre depois que se arrebenta. Está na hora de você se abrir para o Senhor, está na hora de você orar, está na hora de você fazer uma oração focada em mãos. Essa oração está na Bíblia. O que Deus está dizendo? O que eu fiz ontem eu faço hoje, eu curei ontem eu curo hoje, eu ressuscitei ontem eu ressuscito hoje, eu sarei ontem eu saro hoje. Enquanto a gente canta, eu queria que você feche seus olhos, faz essa oração. Diga: Senhor, eu queria que o Senhor me abençoasse. Quem sabe aconteceu alguma coisa na sua vida, na sua história, está tirando a sua paz, está tirando a sua alegria, mas eu quero profetizar que a bênção de Deus quebra e joga por terra toda palavra contrária, toda palavra de maldição. Diga: Senhor, eu queria que o Senhor me abençoasse. Diga para Ele: eu queria que o Senhor me abençoasse. Sei que Deus está trazendo no seu coração. Diga: Senhor, eu preciso da bênção do Senhor. Quem sabe você está aqui, você não se sente abençoado. Querido, você é o filho de Deus. Você não é um réu diante de um rei, você é um filho diante de um pai. Diga: Senhor, abençoe a minha vida. Senhor, eu quero viver um novo tempo, alargue as minhas fronteiras. Eu quero viver um tempo de prosperidade. Isso não pode e não vai amarrar a minha vida. Chega, acabou. Eu preciso da sua proteção, porque sem a sua proteção eu não vou. E mais que tudo isso, eu preciso da sua presença, porque sem a sua presença não há possibilidade de vitória. Meu Deus. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Você crê nisso? Isso é profético, não vai? Basta somente te esperar. Ei, Jesus. O que Deus irá fazer? Quando Ele estende as suas mãos, É hora de vencer. e então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve.
abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Segura. Uma oração. Ele fez uma oração. A oração se tornou estilo de vida. E do alto, Fabiola, brotou a cura desse moço. Eu quero profetizar aqui nessa noite, se você crê. Querido, deixa eu dizer para você, diga assim: eu preciso crer. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Você pode fazer oração e do alto brotar a sua cura. Um homem, Deus mudou a vida dele, e ele foi melhor que os outros, porque ele fez o que ninguém tinha feito. Nessa noite você vai fazer o que ninguém fez. Você vai viver como ninguém ainda viveu. E você vai ver coisas que ninguém viu, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, enquanto a gente canta a segunda parte, você vai fazer o que esse moço fez. E num ato de fé, se Deus falou o seu coração, você vai sair do seu lugar e você vai vir à frente cantando, adorando o Senhor, fazendo dessa canção uma oração, profetizando isso sobre a sua vida. Vamos lá, vai. Ó. A gente precisa entender, meu Deus, o que Deus irá está falando. Deus tem que te dar discernimento, está dando para nós hoje. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Vai. Basta somente esperar O que Deus irá fazer. Meu Deus, vai, declare, profetize sobre a sua vida, sobre a sua casa agora. Quando Ele estende nas suas mãos, é a hora De vencer. Vai, profetize, vai. então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, Seu louvor invade o céu. Vai, declare agora. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga! Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Alarabash, alarabash. Quem sabe você está aqui nessa noite e você entendeu isso. Eu quero dizer para você que mais do que qualquer coisa que você queira que Deus faça,
você precisa da presença de Deus. Quem sabe você está aqui e aquilo que aconteceu do seu lado ou lá atrás fez com que você distanciasse de Deus. Querido, hoje é uma noite você voltar para o Senhor. Hoje é uma noite você dizer: Senhor, eu não quero simplesmente a tua bênção, eu quero a tua presença. Quem sabe você está aqui e você ainda não entregou a sua vida para o Senhor. Hoje é uma noite você fazer isso. Hoje é uma noite você entregar a sua vida para o Senhor. Eu quero a sua presença na minha vida, Jesus. Eu quero saber se tem alguém aqui, levanta a sua mão, alguém aqui que sentiu isso e hoje você gostaria de voltar para os caminhos do Senhor. Você estava tão distante, alguma coisa distanciou você do Senhor, e você nessa noite você quer voltar para o Senhor. Quem sabe você está aqui e você quer entregar a sua vida para o Senhor. Levanta a sua mão bem alto, eu queria ver. Tem alguém aqui que gostaria de fazer isso? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Oh, aleluia! Tem mais alguém, querido? Tem mais alguém? Hoje à noite você voltar para o Senhor. Hoje à noite você entregar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ir para o inferno? Quem quer ir para o inferno aqui? Ninguém quer. Sabe por quê? Porque o inferno não é atraente. O inferno não é atraente. Sabe o que o diabo faz? Ele mexe na nossa mente. Ele transforma o caminho até o inferno atraente. E aí ele nos conduz para onde a gente não gostaria de ir. Quem sabe você está vivendo um inferno porque alguma coisa conduziu você para distante de Deus. Hoje é uma noite você voltar. Tem mais alguém? Hoje à noite. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe. Tem alguém aqui? Simplesmente louve. Vai! Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. E o quê? Louvor invade o céu. Vai! Então louve. Simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os. A honra que é o nome do Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Seja sarado! Alô. Diga a ele. Seu louvor invade o céu. Aleluia. Fica aqui na frente. Nós vamos orar com você aqui. Os pastores vão orar. Fala seu nome abençoado. Fernando. Seu nome, lindona. Qual é o seu nome? Gabriela.
Sempre gosto de fazer isso, eu quero fazer aqui para vocês. É um ato de fé. E antes de eu fazer esse ato de fé, vocês vão fazer uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que o melhor lugar de estar é na sua presença. Hoje eu estou voltando, ou hoje eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Me abençoe, Senhor. Me prospere, Senhor. Me guarde, Senhor. E que a sua mão seja comigo. Olha para mim aqui, abençoado. Olha para mim. Eu costumo dizer lembra que eu falei dos demônios? Existem demônios que são fotógrafos. E eles têm fotos nossas, de muitos de nós. E os demônios falam assim, ó, amaldiçoa a vida dela, arrebenta a vida deles. E esses demônios ficam andando com essas fotos e arrebentam com a nossa vida emocional, com a nossa vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Eles tentam arrebentar, tirar os bueiros para a gente cair nos buracos. Mas quando vocês tomam essa decisão que vocês tomaram, ou alguns que estão aqui, sabe o que acontece? Pela fé. Lembra do diabo que tinha uma foto sua? Olha para esse painel aqui. Nesse momento, o Senhor está colocando uma foto de vocês lá nos céus. Poder ao Rei Jesus e o louvor. Moço aqui é meu filho, qual é o seu nome? Tá vendo o Fernando? Falando para os anjos, vocês vão guardar ele, proteger ele, porque é meu filho. Tá vendo a Gabriela? Ela é minha filha. Vocês vão guardar e protegê-la. Sabe o que o demônio que tinha a foto está fazendo? Porque ele não tem autoridade para tocar em vocês. O demônio não tem autoridade, porque a bênção de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia! Ao Rei Jesus, dignos de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Levante uma das suas mãos. Repete comigo, diga assim: me abençoes. Me abençoes. Me prospere. Esteja comigo. Me livre do mal. Me livre das dores. Esteja comigo, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus,
Esta foi uma noite onde o Senhor quebrou cadeias na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas que estavam aqui conosco. Essa é a noite, Senhor, aonde o Senhor está colocando um novo caminho para nós. Senhor, nesta noite nós deixamos para trás as coisas que ficaram, nós deixamos as palavras para trás, nós deixamos enfermidades que têm insistido em continuar nos paralisando. O Senhor vai estar conosco, o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai segurar na nossa mão. Tem momentos na nossa vida que sabemos que serão de dores, Senhor, de dificuldades, mas elas não mais nos paralisarão, elas não mais impedirão o nosso ministério, elas não mais impedirão da minha célula de crescer, elas não mais impedirão que eu me levante para ajudar outros. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite eu tiro da minha boca toda palavra de reclamação e murmuração. Nesta noite eu entendo, Senhor, que a prosperidade do Senhor está no meu coração, na minha vida, e eu quero nesta noite pedir perdão ao Senhor por tudo que o Senhor tem me dado e eu tenho desprezado, mas nesta noite eu tomo posse e declaro: a prosperidade do Senhor está comigo, a mão do Senhor está comigo, a presença do Senhor está comigo. Tudo aquilo que estava me travando a nível financeiro, a nível emocional, a nível espiritual, está repreendido, está abandonado agora, está deixado de lado agora, diante deste altar, diante desta palavra, no poderoso nome de Jesus. Nós queremos nesta noite começar, Senhor, uma semana onde nós possamos vivenciar esta oração. O Senhor, a mão do Senhor está comigo. Eu não quero mais buscar o Senhor por causa de um milagre ou de uma bênção. Eu quero a tua presença, eu quero ler a tua palavra, eu quero estar orando ao Senhor, eu quero estar me sujeitando à tua vontade, eu quero estar abrindo meu coração para obedecer o Senhor a despeito de qualquer coisa. Nesta noite eu entendo que eu preciso passar isso para outras pessoas, eu preciso ministrar a outras pessoas. Nesta noite todo temor de falar do Senhor está caído por terra em nome de Jesus. Esta é uma noite, Senhor, de deixarmos para trás todas estas coisas e andarmos para frente, como disse Jabes, sabendo que o Senhor está conosco. Nós abençoamos a vida, Senhor, de cada um. Abençoamos a vida do Moacir, que pediu oração por uma porta de emprego pela internet. Senhor, abre porta de trabalho para este homem. Senhor, nós abençoamos a vida do Mateus Venâncio, que foi diagnosticado com morte cerebral, mas hoje foi descoberto alguma diferença, uma reversão do quadro. Nós oramos para que haja uma reversão completa. Nós oramos para que haja uma transformação na vida dele. Oramos pelo esposo da nossa irmã Luzinete, que sofreu um AVC, está internado em estado grave. Senhor, o Senhor é Deus que pode estar com este homem, dando mais uma oportunidade de vida para este homem e salvando este homem, curando este homem, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Pra sempre, amém. Toda glória de Jesus, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Aleluia, louvado seja Deus. Antes de você dar 2 abraços, quero lembrar você que amanhã nós temos oração aqui na igreja toda segunda-feira. Os ministérios todos oram aqui à noite, diáconos, jovens, adolescentes, mulheres. Quinta-feira, 6 da manhã, nós temos os 6 horas por nós. À tarde o culto é Vida em Cristo, que está com a campanha nova. E à noite também nós temos o culto de adoração. E esta semana na sua célula,
Deus vai fazer com que você seja um instrumento na sua célula para deixar para trás as coisas que ficaram, para tirar aquele ranço da sua célula. Sua célula recebe esta palavra por meio da sua vida, uma célula que vai prosperar, liderança na sua célula que vai prosperar, você que vai prosperar, sua célula vai se fortalecer e crescer, porque o Senhor está fazendo coisa nova na sua casa e na sua vida, amém? Então queria que você desse aí pelo menos 2 abraços depois que eu orar, encerrando o culto, para você ter uma semana mais vitoriosa, amém? Senhor, obrigado por esta noite, leva-nos em paz, guardado pelo Senhor para uma semana diferente, uma semana renovada, uma semana olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você e sobre você, levante a sua face e te dê a paz, amém? Dá uns 2, 3 abraços, você que viu os nossos visitantes, dá mais um abraço no nosso visitante e diga para ele, volte sempre. Obrigado à equipe de louvor, diaconia, sonoplastia, multimídia. Deus abençoe cada um que esteve envolvido neste culto. E estaremos de volta em nome de Jesus semana que vem. Não esquece